relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Aproveitando que os irmãos estão em pé, nós vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero ler, ainda no livro de São João, no capítulo 6, aqui em São João, capítulo 6, nós encontramos algo aqui sobre o versículo 25, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou, ou o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Essa escritura tem chamado a minha atenção para com a questão do alimento espiritual. Nós vamos ainda meditar sobre isso nesta oportunidade. E assim nós vamos meditar nisto. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos reunimos aqui para
alimentarmos de Tua palavra nesta oportunidade. Mais uma vez, foi lembrado de irmãos, irmãs, famílias que estão passando, Pai, por necessidade. E nós colocamos tudo diante do Senhor, sabendo que o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Agradecemos por estarmos aqui e queremos, de todo o nosso coração, nos render. Para isso viemos aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Mais uma vez. Estava meditando esses dias numa escritura, até eu não encontrei, onde o povo de Israel estava todos reunidos, e eu lembrei, dessa escritura, não deu tempo de eu procurar, e os filisteus, estavam ali para atacar Israel, e eles estavam no acampamento. E aí, antes da batalha, eles começaram a adorar a Deus no acampamento. E eles adoraram e adoravam com tanta força e gratidão, que os filisteus começaram a dizer: que barulho é esse? O que será que está acontecendo, lá no arraial desse povo aí? Aí alguém disse assim: eles estão adorando ao Deus deles. Vocês entenderam? Amém. E eu fiquei pensando nisso, o povo de Israel adorando ao Deus de Israel, com tanta alegria, com tanta força, que os filisteus ficaram perguntando: mas o que é esse barulho? O que é isso? O que está acontecendo? Até que disseram para eles: não é, eles estão adorando o Deus deles. E eu fiquei pensando nisso, que eles adoram ali fora no mundo, eles adoram o Deus dessa era maligna também. E a forma deles adorarem o Deus deles lá fora, às vezes é o contrário. As pessoas que têm um Deus verdadeiro, porque eles adoram um ídolo, eles adoram uma imagem, diz a Bíblia, um ídolo, uma imagem, E nós não, nós adoramos um Deus vivo. Eles adoram um Deus morto, um Deus pervertido. Nós adoramos um Deus vivo. E eles, quando adoram, eles se doam, eles se entregam. E ao ponto de que, quando eles estão assistindo um jogo de futebol, tira a atenção deles para vocês verem. Não sei se alguém já percebeu isso. Alguém já viu quando eles estão assistindo uma final de um time que eles gostam? Eles ficam todos vidrados ali, experimenta chamar a atenção deles. Eles não querem tirar a atenção daquele jogo, porque eles entram, disse o profeta, no espírito do jogo. Ele disse: nós também entramos não no espírito do futebol, do jogo, mas entramos no Espírito Santo, no espírito da noiva do Senhor Jesus Cristo, nesses últimos dias. Amém? Então, eu estava meditando nisso, e, como eu disse, nós viemos de viagem, estivemos ali numa reunião, e agora nós vamos ter um culto de ação de graças aqui, um culto de ação de graças, e eu creio, irmãos, que os filhos de Deus, os eleitos, estão em grande expectativa para que Deus nos dê essa oportunidade de nos reunirmos. Por isso que eu citei aqui, para nós adorarmos ao Senhor. É uma festa espiritual. Vocês estão com essa expectativa também? Estão? Então diga amém, Vocês sabem o que é dar um brado de vitória ou não? Quem sabe o que é dar um brado? Amém. Deixa eu ver. Quem que sabe aqui? Poucos sabem? O que é dar um brado?
Quem que pode dar um brado aí para dizer o que é dar um brado aí? Tem alguém que pode dar um brado aí? Hã? Quem que pode dar um brado? Dá um brado aí, Adriana. Amém! Dá um brado. Aleluia. Hã? Vocês não cantam um brado de vitória? Amém? Um brado de vitória. Vou cantar. Mas o que é um brado de vitória? O que é dar um brado de vitória? Por isso que eu estava dizendo aqui. E eu, irmãos, tenho pensado muito nisto, né? Nesse sentido. Né? Então, o brado de vitória é uma voz que você ouve de longe, de gratidão, de vitória, de louvor. Principalmente, irmãos, o momento que nós estamos vivendo agora. A hora que nós estamos vivendo agora. Veja bem, deixa eu ver se é essa escritura aqui que eles estão colocando aqui para mim. Deixa eu ver aqui. 1 Samuel. Deixa eu ver se é essa daqui que eu estava lendo. É por aqui, né? 1 Samuel, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. E sucedeu, no verso 5, né? Tá. E sucedeu... E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo o Israel gritou com grande júbilo. Mas o que eu estava meditando é como, para Israel natural, a arca para eles significava a presença de Deus no meio deles. Significava o retorno, né, a volta do companheirismo no meio deles, porque a arca continha ali, a arca era a representação da glória de Shekinah, da presença de Deus. Então, quando a arca da aliança voltou para o arraial, todo Israel fez o quê? Gritou com grande júbilo até que a terra estremeceu. Agora, nós não somos Israel espiritual? Amém. Nós não temos a arca da aliança conosco? A arca não tem sido trazida de volta nesses últimos dias? Nós somos este povo especial que temos recebido a palavra nesses últimos dias. Amém. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus fez o quê? Se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus,
como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então veja que eles estavam ali gritando pela arca, pela palavra, e até estremeceu a terra, né? O chão. Neste momento, nós vemos algo aqui dentro dessa escritura, né? Que eu vou deixar aqui só para meditarmos por um ângulo aqui. Eu só quero tomar um ângulo aqui de que a palavra de Deus para nós faz estremecer o nosso coração, a nossa alma. Podemos cantar, podemos louvar, podemos adorar e podemos agradecer por estar aqui nesta noite. Amém? A escritura que lemos fala sobre pão. É o que nós temos falado aqui, né, no último culto. Eu me lembro que falamos aqui sobre esta vida. Falamos bastante aqui, né, sobre a emoção, e falamos sobre a vida que é gerada em nós através do Espírito Santo. Eu estava pensando nesta vida que é gerada em nós, e como que isto cresce em nós. Nisso eu estava pensando. Na mensagem Jeová Jirê, onde estávamos lendo sobre o germe de vida, o profeta fala algo aqui sobre Billy Graham, e ele conta um testemunho, né, que ele estava no café da manhã com Billy Graham, como no café da manhã com Billy Graham, quando ele estava em nossa cidade, em Louisville, Kentucky. Eu estava naquele café da manhã. Ele vai contar um testemunho aqui. E ele disse, Billy Graham dizendo assim, irmãos, Billy Graham dizendo no café da manhã, Billy Graham dizendo, eu vou em uma cidade, ele disse, ele segurava a Bíblia, ele é um grande crente na Bíblia. Ele disse, eu vou em uma cidade e eu tenho uma campanha. Eu tenho 30 mil conversos ou decisões feitas. Todos estão entendendo o que ele está dizendo? Billy Graham estava falando isto num café da manhã, o profeta estava lá. E ele disse, eu volto dali a 6 meses, Billy Graham dizendo, e eu não posso encontrar 30. Ele disse, eu prego naquela cidade, Billy Graham dizendo, eu tenho uma campanha, 30 mil pessoas tomam decisões, vem à frente. Eu volto naquela cidade 6 meses, não posso encontrar 30 pessoas daquelas que tomaram decisões, daquelas que foram para o altar. E ele disse, Paulo ia em uma cidade e fazia um converso. Agora, vocês vão lembrar que eu citei aqui sobre Pedro, vocês lembram? Quantos lembram que Jesus disse, quando te converteres? Aí ele está dizendo que Paulo ia, quando Paulo ia em uma cidade, ele fazia quantos conversos? Quantos conversos ele fazia, irmãos? Um converso. Billy Graham fazia quantos? Billy Graham disse que tinha 30 mil conversos ou decisões. Paulo fazia quanto? Um. Disse, qual é o problema? Billy Graham estava dizendo, qual que é o problema? O que está acontecendo? Ele disse, vocês, bando de pregadores preguiçosos.
Ele diz: vocês se assentam com seus pés sobre a escrivaninha e não saem para visitar aquelas pessoas. Então ele estava colocando, né, dizendo que a culpa era de quem? Era dos pregadores. Aí o profeta responde dessa forma: agora, quem sou eu, uma pessoa iletrada, como eu poderia contradizer o grande evangelista Billy Graham? Mas eu gostaria de ter dito uma palavra a ele. Billy Graham, que pregador levou Paulo à conversão? Vê? Vocês entenderam, igreja? O Branco está perguntando para Billy Graham. Aí o que ele vai responder? Vê? É porque Paulo o tomou muito profundamente. Vocês estão lembrando daquilo que nós estamos falando sobre profundo? Vocês estão lembrando sobre... Estamos falando sobre ir mais profundo. Então, ele disse que Paulo o tomou muito profundamente, que Cristo veio dentro dele e ele era um fogo vivo e aceso sobre a presença viva. Não algum movimento o quê? Intelectual. Ou algum ajuntamento. Ou tinha alguma anotação assinada. Ou implorava que você fosse à igreja. Nós temos, irmãos, visto isto nesses dias. Irmãos, eu tenho visto isto, né? Meditado nisto. Então, o que leva uma pessoa a vir para a igreja, o que leva uma pessoa a servir a Cristo verdadeiramente, nós encontramos que é uma verdadeira conversão profunda, uma experiência pessoal profunda. Amém. Eu estava lendo aqui, na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, aonde o profeta fala no parágrafo 216. Gostaria que a igreja pudesse meditar nessas palavras nesta noite e ter comunhão com a palavra, né? Alimentar-se da palavra. Você alimentar da palavra, dando o seu coração para ela neste momento. Não o intelecto. O povo comia, bebia e ia folgar, vocês lembram? O profeta disse, aquilo era rituais de igreja. Mas havia dois ali, chamados Caleb e Josué, que tomou aquela palavra mais profundamente em seus corações. Amém. E ele disse, se nós agradarmos a Deus, Deus nos dará a promessa. Amém. Deveríamos, nesta mensagem de perguntas e respostas sobre os selos, eu estava pregando sobre tentações, e nesta viagem que eu fiz, o pastor me convidou para fazer um culto na escola dominical, e me veio ao coração falar sobre tentações, e eu estava citando aquele parágrafo que o profeta fala que Satanás usou 3 táticas em Jesus, desde a mais alta até a mais baixa. Quantos lembram dessa citação? Né? Levanta a sua mão se você lembra, né? Quantos ouviram isto? Né? Participem. Diga amém, né? Participe. Participe para que isso não fique no seu intelecto. Você sai da igreja e isso fica só no intelecto. Quantos vinham para o altar com Billy Graham? Quantos vinham? Tá. E quando ele voltava dali 6 meses, tinha quanto? Não tinha nem 30. Vocês conseguem meditar na profundidade disso? Aí o profeta falou o porquê. Aí quando Paulo ia, ele conseguia quantos? 1. Mas o que ele fazia com aquele 1?
Lembra que ele disse? Ele levava aquele um a receber o Espírito Santo, a ter a palavra de Deus mais profunda. Aqui, o profeta está dizendo nesta mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 216, ele fala algo aqui. Ele fala algo, não sei se... Ele fala algo aqui que nós deveríamos observar atentamente isto. Todos podem ver ali a citação? Vocês podem ver bem claro ali? Vamos dizer todos juntos? Vamos? Vamos dizer todos juntos? Deveríamos viver acima do cabelo curto e tudo mais. Então o profeta está dizendo, deveríamos viver acima do cabelo curto. O que ele está dizendo? E tudo mais. Esta era agora, estamos de volta a algo agora, que Deus está revelando os mistérios ocultos, que tinha sido posto no livro antes da fundação do mundo. Vamos ler todos juntos agora ali? Se vocês puderem acompanhar com o azul, irmão, ajuda a igreja a localizar ali. E aqueles que têm o quê? Obedecido nestas pequenas coisas. Qual pequenas coisas? Quem que entendeu aqui? Diga, quem entendeu? Qual pequenas coisas? Cabelo curto, que mais? Saia curta, sapato, base, roupas, conversinhas, né? Fofoquinhas. Porque isso, porque a irmã, porque isso, porque eu não vou... Ele está dizendo que nós temos que viver o quê? Acima disso. Acima dessas coisinhas. Porque irmão, porque irmã, porque esse falou aquilo e falou aquilo, você fica atrás dessas coisas ainda? Agora você, escuta o que eu estou dizendo, você crê no profeta ou não? Você crê? Você crê que essa palavra aqui é alimento para você? Eu creio que é alimento. Ele está dizendo que nós deveríamos estar acima disso. Do quê? De cabelo curto e tudo mais. O que é acima disso? Nós estamos nos alimentando de um alimento sólido. Amém? Vocês estão... Aí ele diz, aqueles que têm obedecido, aonde, irmãos? Aqueles que têm obedecido nestas pequenas coisas, o que vai acontecer com eles? Entenderão isto nestas outras coisas. Se não têm obedecido, isto passará acima do entendimento deles. Então, eles não obedecem, nem se eles não obedecem às pequenas coisas, vão entender estas outras? Não. Eles não obedecem às pequenas coisas. Não obedecem às pequenas coisas. Nós temos que estar vivendo acima disso. Por isso que o profeta fala na mensagem dos ungidos dos últimos dias, ele é bem claro em dizer que o falcão não pode acompanhar a águia. Ele vai fazer o quê? Ele vai manifestar a sua loucura. A sua loucura será manifesta. Por que eu citei isso aqui? Então veja que tem as pequenas coisas que você tem que obedecer. Quando você obedece
Tem, irmãos, sentido obedecer às pequenas coisas? Tem sentido, igreja, obedecer às pequenas coisas? Tem. Porque o profeta está dizendo, se você não obedece às pequenas, como ele disse, aqueles que têm obedecido nessas pequenas coisas, entenderão isto nestas outras coisas. Se não tem obedecido, isso vai fazer o quê, irmãos? Isto passará acima do entendimento deles, tão longe quando o leste está do quê? Do oeste. Então, por que às vezes uma pessoa não está entendendo a mensagem da hora? Você pergunta, por que não entende? Olha agora aqui, ó. Veja bem, irmãos. Preste bem atenção aqui. O parágrafo... Volta um pouquinho lá. 202. Presta bem atenção aqui. Aí o profeta está dizendo aqui, fizeram uma pergunta para ele. Sabe qual que é a pergunta que fizeram? O que aconteceu aos crentes nascidos de novo, que estão nas várias denominações, mas não na noiva de Cristo? O que acontece a eles? Aí ele explica. Então, ele fala sobre... Sabe o que vai acontecer com eles? Eles entrarão na tribulação. Vão ser martirizados na tribulação, ser mortos. Surgem no final, após o milênio, para o seu julgamento. Está vendo? Pessoas que vão, ele disse, pessoas nascidas de novo que não estão na noiva. Virginésias. Aí ele cita aqui, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos expiraram. Então houve uma ressurreição, então saíram ambos, o justo e o injusto, e foram julgados por Cristo e pela noiva. Ele veio à terra com milhões e milhões de seus santos. Está certo? Sua noiva. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros, abriu outro livro, que era o livro da vida, ele apartou dali os bodes das ovelhas, está certo? Isso não teve nada a ver com a noiva. Ela se encontrava bem ali no juízo, a rainha e o rei juntos. Ele veio com os seus santos, milhões de milhares o serviam, sua esposa. Ele assentou-se o juízo, e então as ovelhas foram apartadas dos bodes. Lembram-se outra noite de eu trazer aquela pequena meditação, de modo que vocês entendessem a meditação do vaqueiro? Não. Vamos lá, igreja? Não. Eles são a igreja. O povo que está em denominações, que são cristãos genuínos, que recebem a mensagem e nunca a verão. Aí você diz, mas por que são cristãos genuínos? Presta atenção, é do mesmo pano. Quantos lembram disso? É do mesmo pano, mas o molde cai sobre a noiva. É cortado, né? Tira a roupa, aquele lá é as virginésias. Quantos estão compreendendo isso? Por isso que ele chama de cristãos genuínos. Que recebe a mensagem, nunca a verão. Nunca será pregada a eles. E aqueles em multidão mistas, todos aqui, a quem ela é o quê? É pregada, passará o quê? Acima da compreensão deles. Por que passa acima da compreensão deles? Porque eles não obedecem nas coisas pequenas.
vive uma vida relaxada. É isso que nós estamos falando. Agora, preste bem atenção nisso aqui. Eu vou voltar aqui de novo. Billy Graham tinha 30 mil que ele, numa campanha, quando ele voltava lá, não tinha 30. Aí, o profeta disse, eu gostaria de falar para ele. Tem outra mensagem que o profeta cita, essa de Billy Graham aqui, Rebeca. Eu não vou lembrar agora, mas ele fala em outra... Tem várias mensagens que ele cita isso aqui, mas tem uma que eu tenho anotada, que ele fala como Paulo fazia com este. Paulo ficava com ele até que ele recebesse aquela vida dentro dele, até que a vida fosse transmitida dentro dele. Vocês estão entendendo? Aí, depois que a vida fosse transmitida ali, aí olha aqui que ele vai dizer, voltando lá de novo. Ele disse assim, não algum movimento intelectual, ou algum ajuntamento, ou tinha alguma anotação assinada, ou implorava que vocês fossem à igreja. Leve-os aonde? Leve-o ao batismo do Espírito Santo, e então ele estará em fogo. Acho que é essa mesmo, viu, Rebeca? E ele, veja bem, produzirá filhos. Como ele poderia fazê-lo sendo estéril? Agora veja bem isso aqui. Não pode ter filhos a menos que tenha vida em si mesmo. Esta é a única maneira pela qual alguma coisa pode reproduzir-se a si mesmo. É pelo quê? É pelo embrião. Aqui, irmãos, é algo que eu anotei. Quero que vocês observem. O embrião. E o embrião é quem? E o embrião é o Espírito Santo que estava em Cristo. Está onde? No crente. Vocês conseguiram entender isto? O embrião. O embrião é esta vida eterna. Esta vida zoe que nós ouvimos aqui. Agora, preste bem atenção nisso, irmãos. O profeta fala na mensagem vida, dizendo que a palavra vida tem sido mal interpretada para nós, ele fala. A palavra vida tem sido mal interpretada para nós. Eu penso aqui, irmãos, sabe por que às vezes eu pergunto para a igreja, se vocês estão entendendo, né? Eu pergunto se a igreja está captando, se você quer despertar, né, a sua mente espiritual, seu coração espiritual, para que não fique só no intelecto, que você não fique se assentado só no intelecto aí. Porque o que vai acontecer se você se assenta e se alimenta no intelecto? Você vai sair daqui e vai folgar. Mas o profeta disse que o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, quando você recebe a palavra no seu coração, ela começa a fazer você fazer coisas que você não fazia antes. Ela traz a você uma mudança no seu coração. Ela traz uma mudança em nosso coração. E a vida tem sido mal interpretada para nós. Quem que está interpretando a vida de uma maneira errada para nós? Quem será que é? Não é o Deus dessa era maligna? Agora, nós, o que chamamos de vida, sabe o que é? Ele disse, alguém compra um carro novo. Olha aí. Vida, alguém compra um carro novo. Ou sai pela estrada, sai zunindo, talvez, cheio de álcool,
com um braço ao redor de uma garota ou uma jovem e diz: isso é que é vida. E a jovem mocinha, com seu namorado escolhido, e ela toma um gole ou dois e ela dirá: isto que é vida. Ou talvez um homem que sempre quis ter bastante dinheiro. O dia que eu for rico, quem já falou assim? O dia que eu tiver bastante dinheiro, o dia que eu for rico. Isso é uma má interpretação do diabo no seu coração. Sabe quem está falando aí? É o Deus dessa era maligna, que está colocando isso dentro. Se eu fosse rico, essa vida pobre, e por que isso e aquilo? O dia que eu tiver bastante dinheiro, e de repente você se torna herdeiro de uma grande quantidade de dinheiro, ele construirá uma casa enorme, ele vai comprar o melhor carro, aí ele vai gritar: isto é que é vida. Aquela pequena pobre lavadeira com seus filhinhos, talvez ela ganhe uma viagem, para Hollywood, e ela se tornará a rainha por um dia, em algum programa, ou em alguma dessas coisas, ou ganhe algumas coisas. Isso vai fazer o que para ela? Isso vai lhe emocionar até o ponto dela dizer o quê? Isso é que é vida. Mas o profeta é bem claro em dizer para nós, vamos dizer, mas quão pervertido é isto? Mas quão pervertido é isso? Isso é o quê? Isso é morte. Irmão, vamos trazer isso para dentro do nosso coração? Quantos têm esse desejo nessa noite de fazer com que isso entre no seu coração? Não aqui no intelecto. No seu coração. Começa a colocar isso em seu coração. Senhor, então, o que eu estou fazendo? Correndo atrás da morte? Correndo atrás da morte? Você vai ver quanto que as pessoas estão cegas nesta noite. Quando o profeta fala, quando Paulo disse que o Deus dessa era maligna cegou, cegou? Então, preste bem atenção, as pessoas estão correndo atrás da morte. Então, irmãos, quando Jesus disse, eu creio que foi Jesus disse que os fariseus, estavam parados na porta do céu ou do inferno? Quem lembra dessa escritura? Estão parados na porta da onde? É bem fácil isso aí, não é, irmãos? Quem lembra? Lembra que ele disse, eles estão parados na porta do céu, impedindo que as pessoas entrem. Está escrito lá. Olha essa escritura para mim. Corre. Olha lá. Acha aí. Pega a sua Bíblia. Olha esse alimento. Eu vou deixar esse alimento para a igreja. Ele fala sobre isso. Vamos ver se elas conseguem achar para mim lá e colocar aqui. Nas parábolas. Eu lembro dessa escritura, eles estão parados, eles não entram e não deixam eles entrarem. Mas ai de vós, escribas, está lá em São Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais,
fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, eles estão parados aonde? Na porta do reino, fechando aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Por quê? Deixa eu ver no próximo verso, irmão. Pode deixar só naquele lá. Então, as pessoas estão pensando, irmãos, que estão correndo atrás de vida, estão correndo atrás do quê? De morte. Que é a escritura que nós lemos aqui. As pessoas estão trabalhando hoje pela comida que perece. Eles estão trabalhando pela comida que perece. E essa comida que perece traz morte, foi o que nós citamos aqui sobre Moisés. Mas quem que está interpretando mal? Ele disse: ai de vós, fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. De que forma? Trazendo mal interpretação. O que o profeta está dizendo aqui? Você comprar um carro novo, você ter uma casa nova, você ter roupa, você ter dinheiro, você ter... Isso é vida? É vida? Não. Isto não é vida. Ele disse, ó, quão pervertido é isto? Ele está dizendo, isto é morte. E aqueles que têm isto vão fazer o quê? Volta lá, olha lá. Então vamos alimentar disso. Olha para cá. Aqueles que têm isto vão fazer o quê? Vão perecer. Você vai querer continuar atrás disso? Você vai continuar atrás disso ainda? Por isso que o profeta disse, se nós obedecemos nas coisas pequenas, nós vamos entrar nas coisas profundas. Aí o profeta disse o seguinte, irmãos. Ele disse aqui no parágrafo 83. Agora, muitos assistem programas, ouvem disco, né? Vão aos pequenos restaurantes, e vocês dificilmente conseguem comer por causa dos discos que eles tocam. E é verdade. Você vai comer em algo, a gente que viaja... Você vai num restaurante, você vai numa padaria, você vai num lugar, é aquelas músicas e tum, 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 tum. Todas aquelas espécies de blues e rocks e todas estas obsessões e tango feitos por quem? Diabo. São feitos por quem? Diabo. Discos inspirados por quem? Disco inspirado pelo demônio. Então, quem que inspira essas músicas? Ô, Sharon, presta atenção no culto aqui, Sharon. Nem você presta atenção, nem deixa sua mãe prestar atenção. Você já sabe, já nasceu aqui na igreja. E chama a atenção do pastor ainda. As crianças, vocês... É pré-jardim 1, jardim 2. Os pais, as mães, já aprendem, já ensinam os filhos. Eu sei que dá trabalho, mas tem umas criancinhas aí que... Eu já chamei até a atenção da minha filha aqui, desde a Rebeca, da Dara, da Belém. Preste bem atenção. Eu não digo as crianças, né, menores, as crianças que já estão lá, né? A Cheryl está em que classe, irmã Samara? Já está no jardim 1.
Então, essas crianças que já estão no Jardim 1, não sei se as professoras ensinam alguma coisa no Jardim 1, ensina? Já ensina. Então, as crianças que estão no Jardim 1, Jardim 2, né, já estar mais atenta para o culto. Porque elas são espertas lá fora, né? Você desce lá embaixo depois do culto para você ver o que elas vão fazer lá embaixo, na igreja. Eu disse que tinha pouco diácono esses dias, que eu ia ser diácono. Você lembra? Falei ou não falei? Então, eu estou cumprindo a minha palavra, né? Eu disse que eu ia ser diácono do púlpito. Falei ou não falei? Então, o diácono faz assim, irmãzinha. Às vezes o diácono fica ali meio assim, né? Então, eu falei que eu ia ser diácono. Irmãos, crianças na igreja é assim, ó, nós temos as crianças pequenas, tem do William, tem do irmão Marciano, tem do irmão Samuel ali, quem mais? Tem umas crianças aí, né? Tem da irmã Karen, crianças que a gente sabe que, né, que eu não digo, é pré e está crescendo, mas tem umas, né? Tem umas aí que, dessa nossa geração, que já sabe mexer bem no celular. Até a Belém faz assim. Coloca uma historinha da Bíblia. Assista essa aqui, viu, Belém? Ela está ouvindo lá, se estiver ouvindo. Aí ela está lá, daqui a pouco ela troca. Ô, Belém, o que aconteceu, Belém? Não, trocou. Ela fez assim. Aí, na hora de dormir, é bem assim, irmão, na hora de dormir, nós colocamos outra historinha. Pai, quero... Deixa eu abrir um entre parênteses. Quero escutar uma historinha antes de dormir. Vai, Belém, escutar a historinha. Aí a historinha tem 30 minutos. Aí eu pego, o que a gente faz, né? Para não ficar 30 minutos ali, a gente já coloca lá no final da historinha. Sabe como é que faz? Adianta lá, né? No final. Aí ela está lá. Daqui a pouco a gente dá uma volta e volta para ver se terminou. Voltou para o começo. Eu disse, mas como que voltou no começo? Não sei, pai. Ela vai lá e volta no começo. Naquela idade. As crianças são assim. Já voltou para o começo. Se você não estiver atento, ela vai colocando ali. Não, eu quero essa aqui. Eu quero essa aqui. Então, as crianças, né, essa nossa geração, é uma geração que já tem que receber a carne, né, sólida, espiritualmente, como águia. Esses discos são inspirados pelo diabo. Lá fora. Você vai num restaurante, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Então, preste bem atenção. Por isso que eu estou dizendo aqui. Vocês estão entendendo como que o diabo, irmãos, inspira? Então, o diabo traz inspiração ou não traz? O diabo traz inspiração. Vocês entenderam, irmãos? Tá. E quem está inspirando por detrás? Esse dia eu preguei uma mensagem intitulada... Vocês devem ter ouvido aqui nas terça-feiras, tem aqueles tópicos, né? Relembrando as verdades ouvidas. Eu sempre estou falando com a igreja para ver. É pouco, é 16, 20 minutos, né? Ali, relembrando as verdades ouvidas. E aí eu preguei, né? Teve um pedaço que foi, não sei se foi na Relembrando as Verdades Ouvidas, ou sobre aquele Tempos Trabalhosos. Quem escutou essa mensagem? Tempos Trabalhosos. Vocês escutaram? Eu creio que a igreja escutou, não escutou? Tempos Trabalhosos. Aí eu citei, naquela parte, tudo, vamos dizendo, tudo tem algo por detrás que move as coisas por detrás. Tem que ter algo movendo por detrás. Vocês lembram dessa expressão? Irmãos, eu fiquei meditando naquilo, porque eu falei, tem que algo por detrás movendo. Algo por detrás está movendo as coisas. Então, quem que está inspirando estas músicas? Quem que está inspirando? O diabo. Quem que está inspirando estas coisas, irmãos, por detrás, para as crianças? O diabo. Mas se o diabo está inspirando as crianças por detrás, nós temos o Espírito Santo inspirando nossas crianças também. Nós temos uma palavra que está inspirando. Então, é isso que o profeta está dizendo aqui. Aí, a palavra é essa aqui que eu quero que vocês vejam.
E eu quero me apegar a isto nesta noite também. E esse alimento vai dar força para você vencer as tentações. Ele vai dizer aqui, eu gostaria de saber qual será o quê? O resultado final, quando o quê? Quando eles descobrirem que isto não está ligado com aquele que é eterno. Só isso aqui, irmão, já dá para nós meditarmos profundamente. Quando você descobrir que aquilo que você está fazendo não está ligado ao que é eterno, está ligado ao que perece. Como eu estava dizendo da minha esposa hoje, a irmã Joelma, ficou, irmãos, o dia inteiro na cama, ela está me ouvindo lá. Ontem estava bem. Chegamos de viagem bem. Foi o aniversário dela. Foi um aniversário simples. Não fizemos festa. Não fizemos nada, né? Um aniversário simples. Irmãs deram parabéns. Ela ficou muito contente. Ficou o dia inteiro vendo as irmãs parabenizando, dando Deus abençoe. Ela estava ali, eu estava acompanhando, escrito, mensagem de voz, e ela meditando, 45 anos de idade, 45 anos e meditando ali, passamos tranquilo o dia, chegamos de viagem, aí fomos dormir bem, aí ela amanheceu, não estava bem. Aí eu levantei, fui fazer as coisas, ela não saiu da cama, foi sair agora para tomar banho, para assistir o culto, que eu falei para ela, você não vai aguentar ir no culto? Ela disse, não, eu estou melhor, mas estou muito fraca, porque ela vomitou e tudo, dei remédio, oremos. Mas eu pensando assim, aí eu estava conversando com ela, a gente trabalha, veja bem, a gente trabalha pelo pão que perece. Mas Jesus está dizendo aqui, trabalha pelo pão que permanece. Porque quando você descobrir, aí que chega, por isso que eu estou citando a minha esposa, quando você chegar num lugar que você vai depender do quê? Daquilo que é eterno, você vai descobrir que todas as suas coisas estão ligadas aonde? Estão ligadas naquilo que não é eterno. Tudo. As suas afeições, a sua alegria, o seu prazer, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu interesse. Agora, olha só. Veja bem. Eu imagino naquele dia quando o sol deixar de brilhar e todo o tempo parar, e derreter na eternidade. Eu imagino a Elvis Presley se agitando todo naquela manhã. Com certeza, o suficiente, sim. O disco será uma realidade. Quando ele ouvir a lamúria de milhões de almas que ele mandou para o inferno. Está vendo, mãe? Minha mãe é do tempo que lembra do Elvis Presley. Roberto Carlos, Elvis Presley, todos esses cantores aí, mandando almas para o inferno. Inspirado por quem? O que o profeta disse? Inspirado por quem? Pelo diabo. Pregadores? Agora, que bom naquele dia. Eu quero ouvir naquele dia. Não agora. Agora, eu posso ouvir todo tipo de conversa, porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo, não tem problema, aqui não tem problema. Mas naquele dia, eu quero ouvir a minha voz, naquele dia, falando a verdade para vocês. Eu quero ouvir naquele dia alguém chegando em mim e, obrigado, pastor, por o senhor chamar a minha atenção. Porque não é isso que o profeta fez quando a noiva estava lá na fila? Lembra ou não? Sim. Ele viu alguns saindo da fila, o que ele fez? Quem lembra? Quem lembra, irmãos?
Ele fez o quê? Ou ele fez assim, por favor, entra na fila. Foi assim que ele fez? Ele gritava, não saia da fila! Será que naquele dia, como aquela mocinha do tabernáculo, que ia para o tabernáculo, e a outra tinha uma vida mais folgada, né? Mas quando ela estava morrendo, os demônios estavam com as correntes lá, levando ela para o inferno. E o pastor dela lá do lado. Ela queria o pastor dela? Não. Ela queria era morder o pastor dela. Sai daqui, vai embora daqui. Certa tá aquela lá do tabernáculo, aquela mocinha aqui. Sabe por quê, irmãos? Nós pensamos que vida é isso que o diabo está trazendo pervertido para as pessoas. Relembrando as verdades ouvidas.